Bom, gente, a aula está sendo gravada, assim como todas as outras, elas estão lá no AVA, da primeira aula até a aula da semana passada. Hoje vai acabar sendo uma aula mais curta, né? Porque a gente acabei não conseguindo, enfim, só voltou a energia aqui em casa agora, então a gente fica começando a aula em 8h30, né? Mas essa é vamos falar aí meia hora que a gente teria do intervalo, então a gente perdeu uma hora, né? Essa é uma hora que a gente perdeu aí, a gente recupera ela nas próximas semanas, lembrando que semana que vem a gente tem laboratório 1016. Eu vou mandar a divisão dos grupos até amanhã, já tinha falado antes da gente começar a gravação da aula. Gente, vocês estão vendo a tela aí, beleza? Podemos começar? Tranquilo, né? Só o Júlio mandou uma mensagem que só vou responder ele. Bom, vamos lá. Então, unidade 3, seção 1. O que a gente vê na unidade 3, seção 1? A gente vê fluido hidráulico. Então, 3.1 fluido hidráulico, 3.2 bomba hidráulico e depois o 3.3 motor hidráulico, tá? Então, basicamente, unidade 3 hidráulica, vamos deixar a pneumática aí um pouquinho de lado, 3 e 4 praticamente falar dos sistemas hidráulicos, ok? Da mesma maneira que a gente falou, né, do pneumático, falamos item por item. Então, qual que é a ideia, ou qual que é o elemento principal de funcionamento, né, as funções principais de um sistema hidráulico? Primeiro, é transmitir energia. Gente, espera aí que tem gente chegando, vamos parar um minutinho só para receber. Ok. Então, a característica inicial é transmitir energia de uma maneira elétrica para depois hidráulica, e aí pode ser de outras maneiras, né? Lubrificar as partes móveis, como a gente tem um sistema hidráulico, ele vai autolubrificar as peças, né, pelo caminho que ele percorrer. Dissipar o calor gerado, o fluido também ajuda a passar, depois que esse óleo passa por todo o sistema, ele vai para um reservatório e nesse reservatório ele vai ser resfriado. E remover partículas sólidas, né, que é uma das funções de um fluido hidráulico, né? Ele tem ali como uma função vamos falar assim, de ajudar a retirar essas partículas sólidas, que são pequenas partículas de desgaste do sistema, que o sistema vai gerando durante o tempo, e a gente precisa separar essas partículas. Então, algumas das funções. Bom, e esse fluido hidráulico, o óleo, né, ele vai ser dividido de algumas maneiras: óleo mineral, óleo sintético e óleo semissintético. Mas o que a gente tem mais comum aqui dentro de um fluido hidráulico é um óleo mineral. É um óleo que ele é feito a partir do refino do petróleo, ele é mais barato e ele é o mais comum no mercado. Esses fluidos minerais, eles são divididos em quê? Em óleos parafínicos, naftênicos, óleos de base mista, composto por parafina e naftênico, que nada mais é do que vamos falar assim, o óleo que é extraído, né, da bacia de petróleo, e vai ter vamos dizer assim, a nomenclatura química dele, né? E esses óleos são os óleos, além dessa parte básica, né, do óleo base, ele ainda vai ter alguns aditivos que vão caracterizar e que vão dar características apropriadas para aquele produto, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um aditivo antidesgaste para evitar que a gente tenha perda de partícula sólida, né? Então, é só um exemplo, né? Então, a gente pode
utilizar a adição de aditivos para que eles nos auxiliem com a temperatura, com o desgaste, com algumas condições que a gente possa ter. E por causa da característica inflamável do fluido proveniente do petróleo, foram desenvolvidos alguns fluidos que são resistentes ao fogo, ou seja, um dos exemplos é a emulsão de óleo em água. Então, 1 a 40% de óleo e emulsão de água em óleo, 60% de óleo e 40% de água. Então, eu faço uma mistura com que eu diminuo a chance de ter algum risco de explosão ou de pegar fogo, ok? Bom, o que mais que a gente tem que é importante falar aqui? Outra coisa, quando a gente fala de óleo base ou óleo mineral, é aquele óleo que é extraído do petróleo, que é aditivado e que é colocado alguns aditivos. O óleo sintético, digamos assim, ele é um óleo de laboratório, ele é um óleo puramente construído na base de laboratório, onde eu pego frações daquela parte do petróleo, misturo com várias partes químicas, e nesse final a gente vai ter aí um óleo sintético, uma característica melhorada de vários itens. Gente, só um minutinho que o Rafael está chegando. Alex. Boa noite para quem está chegando aí. Vamos lá. E esse óleo sintético, ele pode ser aditivado de maneira que os mais comuns, né, para o fluido hidráulico é inibidor de oxidação, inibidor de corrosão. Por que oxidação e corrosão? Porque o nosso sistema hidráulico vai estar, vamos dizer assim, exposto ao ambiente, né? Então, eu preciso garantir que a gente não tenha oxidação e nem corrosão. Aditivos de extrema pressão ou antidesgastante e aditivos antiespumantes. Por que o aditivo antiespumante? Porque quando a gente tem um sistema onde a gente tem uma bomba girando o fluido, esse movimento de giro da bomba vai fazer com que surjam espumas, né? E esses aditivos fazem com que esse efeito não aconteça. Então, ele é extremamente bem-vindo. E os aditivos de extrema pressão, porque quando a gente tem uma bomba, um sistema de bombeamento de óleo, normalmente a maioria deles vai ser por engrenamento, e aí a gente começa a ter uma pressão entre as engrenagens muito alta. E para diminuir esse desgaste dessa engrenagem, é colocado, então, um aditivo de extrema pressão, ou antidesgaste, beleza? Bom, alguns requisitos, né, que a gente tem aí para o sistema hidráulico. Evitar a corrosão das partes internas, válvulas, bombas hidráulicas, atuadores lineares. Impedir a formação de sedimentos que bloqueiam a passagem de válvula. Imagina que a gente tem uma válvula, e normalmente muitas válvulas têm filtro. Se a gente tem uma formação de um sedimento ou de uma partícula pequena, ela vai bloquear o meu filtro, e se o meu filtro está bloqueado, não passa fluido, o que acontece? O meu sistema hidráulico não funciona. Então, é uma das funções, né? Se a gente, vamos dizer assim, uma das características é a gente impedir essa formação de sedimentos. Reduzir a espuma que pode causar cavitação na bomba e não deve se deteriorar em condições de utilização extrema. E resistir às variações de temperatura e vazão. Porque se eu tenho uma temperatura muito alta, o que tem? O que acontece? A tendência é que a vazão seja muito baixa. E se a minha vazão é muito baixa, eu começo a ter muito contato entre metal e metal. Tá? Então,
Para isso, é utilizado alguns dos aditivos que a gente comentou no slide anterior. Por fim, outras características. Só um minuto. Formar uma película protetora, evitando o desgaste por atrito de peças em movimento. Não emulsificar em água e não deteriorar gachetas e vedações instaladas no sistema. Ou seja, manter as propriedades de um fluido sem interferir na qualidade do sistema. O peso específico, a gente já utilizou, né, o cálculo durante os nossos cálculos, né, na unidade 1, principalmente, quando a gente falou de perda de carga, peso específico ou densidade, né? Mas o que é o peso específico ou densidade? É a massa específica. Primeiro, vamos lá na densidade, né? Massa específica, também conhecida como densidade, ela é dada em quilos por metro cúbico. O peso específico é o contrário, né? É 1 dividido pela densidade. O peso específico é o peso do fluido contido em uma unidade de volume, Newton, dada em Newton por metro cúbico. Então, a gente vai ter uma faixa de valores entre massa específica e peso específico, onde os nossos fluidos trabalham para um sistema hidráulico, vamos dizer assim, comum, utilizado aí na indústria. Normalmente, os fluidos hidráulicos têm uma massa específica de 0,8 a 1,45. Nessa faixa, entre 0,8 e 1,45 quilos por metro cúbico, beleza? Bom, outro ponto importante de um fluido é a viscosidade. A viscosidade, a gente tem duas, né? A gente até utilizou cálculos dela, cálculo da viscosidade, para quê? Para poder calcular. Para que a gente utilizou o cálculo da viscosidade? Para calcular o Reynolds, não foi? É V vezes D dividido por Ni, onde o Ni era a nossa viscosidade cinemática. Então, a viscosidade dinâmica entre dois fluidos newtonianos pode ser representado pela letra μ, que nada mais é do que, vamos dizer assim, a força que eu tenho ou a dificuldade que eu tenho em arrastar essas camadas aqui do local. Então, a viscosidade ela é definida, né, como um fator de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade, dv, dy. Bom, então, a ideia é que quanto mais difícil de se mover essas camadas, maior vai ser a minha viscosidade. Quanto mais fácil for de eu mover essas minhas camadas, menor vai ser a minha viscosidade, onde a tensão, cisalhamento, é o μ, que é a viscosidade, vezes dv dy. Okay? Então, através dessa fórmula, a gente consegue aí calcular a viscosidade de um determinado fluido. Bom, a gente já viu nas aulas anteriores que a gente utilizou alguns cálculos, mas o mais comum, né, dentro, vamos dizer assim, da área da fluidodinâmica, é trabalhar com Poiseuille, que é a homenagem ao Jean-Louis-Marie Poiseuille, e o múltiplo, que é o centipoise, né? Então, um poise vale 0,1 newton v segundo por metro quadrado, e a gente utilizou já esse cálculo, né, lá no finalzinho da unidade 1. Isso aqui
E depois, desculpa, a viscosidade cinemática, né? Então aqui é a viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática é representada pela letra Ni e pode ser obtida entre a razão da viscosidade dinâmica e da massa específica, e a unidade é metros quadrados por segundo, ou eu posso passar isso para Stokes ou cent-Stokes. O Rafael de novo, só um minutinho. Beleza. E aí, se eu quiser, então, passar para cent-Stokes, a unidade de Stokes é também a homenagem, né? George Gabriel Stokes. E os seus múltiplos cent-Stokes, onde 1 cent-Stokes é 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. Beleza? Bom, como que a gente faz, então, para escolher uma determinada viscosidade? Primeiro, a gente vai entender o fluido que a gente tem, pegar um fluido, seja ele básico, de óleo base, ou de óleo mineral, ou de óleo sintético, desculpa, e através desse fluido, a gente vai ver que esse fluido vai ter uma viscosidade. Depois a gente vai utilizar essa tabela aqui e vamos olhar, olha, o meu sistema, eu estou utilizando aqui uma bomba por engrenagem, onde a minha viscosidade entre 5 e 40 é 32,68 e entre 40 e 85 é 100 e 150. Aquele fluido que eu escolhi, ele está dentro dessas características? E aí eu vou ter que entender se o fluido está ou não dentro das características do meu funcionamento. Se eu tenho uma bomba por palheta, olha só, a minha viscosidade de 5 a 40 é igual, mas a minha viscosidade de 40 a 85 é diferente. Então, eu preciso entender as condições do meu sistema hidráulico para depois poder escolher um fluido adequado. Gente, outro ponto importante é o índice de viscosidade. O que esse índice de viscosidade quer nos dizer? Ele quer nos dizer que ele indica como a viscosidade varia em relação à temperatura. Então, quanto mais a minha viscosidade cai com o aumento da temperatura, quanto mais rápido, quanto maior é esse ângulo aqui, ó, menor é o meu índice de viscosidade. Quanto mais devagar cai esse meu ângulo aqui, ó, maior é o meu índice de viscosidade. Quer dizer que eu estou aquecendo o fluido, mas a viscosidade dele está caindo muito menos. Aqui é só para a gente ver como um comparativo, ó, nessa figura à direita, que, olha só, eu tenho dois fluidos aqui. Um fluido que a 0 Faraday é 8.000 e outro fluido que a 0 Faraday é 12.000. Mas, lá embaixo, a 210 Faraday, ele é 41, e o mesmo óleo, a 210 Faraday, é 43. Olha só como que cada um constitui uma curva de característica temperatura por viscosidade. Então, o que tiver o menor ângulo, né, que é o IV90, vai ser o que tem maior índice de viscosidade. E V50, menor índice de viscosidade. Okay? Essa figura, acho que ela é bem legal, que ela demonstra bem esse fator índice de viscosidade. Quanto menor o índice de viscosidade, melhor é quando a gente está trabalhando aí com óleo sintético, beleza? Bom, além disso, da viscosidade, do índice de viscosidade, a gente tem que pensar que esse óleo ele pode ter uma aditivação. A utilização de aditivos nos óleos lubrificantes
ajudam a característica de exigência do trabalho deste óleo. Então, se eu começo a colocar aditivo, eu começo a fazer com que o meu óleo tenha uma vida útil maior. Por quê? Porque eu vou ter aditivos ali que reforçam e nos ajudam na, nos ambientes mais agressivos que a gente possa ter, seja temperatura, desgaste ou qualquer ele que seja. Então, primeiro, detergente dispersante, esses aditivos vão ajudar o quê? Vão ajudar a limpar. Pode ser limpar todas as peças, né, que passam alguma sujeira, a bomba de engrenagem, o atuador, a eletroválvula. Aí elas limpam, aqui eu coloquei a ideia de um motor, né? Limpam depósitos dos anéis, válvulas, mancais e circuitos de óleo de motor. Mas dentro do óleo, de um sistema hidráulico, ele vai fazer a limpeza daquele circuito que está ali dentro. Antioxidante reduz a oxidação do óleo, porque em altas temperaturas a gente pode ter formação de borras e a gente, assim sendo, diminuindo essa oxidação do óleo, a gente melhora a condição de vida útil do óleo. Antiespumante reduz a formação de espuma no óleo, provocada pela agitação do óleo através do sistema de engrenagem ou qualquer sistema que seja. Bom, aditivo de extrema pressão. O que o aditivo de extrema pressão faz? Ele reduz os desgastes nas altas temperaturas. Então, quando a gente tem uma temperatura muito alta, a tendência é que a viscosidade seja mais baixa. E aí, o aditivo de extrema pressão, ele faz com que a nossa viscosidade a uma temperatura maior não seja tão baixa. Então, ele ajuda quando a temperatura está muito alta. Melhorador do índice de viscosidade, em altas temperaturas, a viscosidade tende a reduzir. E esse aditivo impede com que a viscosidade caia ao ponto de prejudicar a lubrificação. São dois aditivos muito utilizados quando a gente tem bombeamento por engrenagem. Okay? Antiferrugem, bom, enfim, a gente tem muitos sistemas hidráulicos que vão estar em contato com a umidade do ar, e essa umidade faz com que a gente tenda a enferrujar a peça, e esse aditivo faz com que isso não aconteça. Aditivo de alcalinidade, normalmente o óleo tem muito enxofre, né? Então, esse elemento, quando a gente tem o enxofre na forma de ácido sulfúrico, ele vai danificar as peças de ferro. E o aditivo de alcalinidade faz com que a nossa base química não seja tão ácida, seja mais neutra, e a gente impede esse tipo de problema. Antidesgaste reduz o atrito e o desgaste, mesmo em temperatura ambiente, então é como uma maneira de diminuir a abrasão ou diminuir o desgaste entre as peças, utilizando alguns elementos químicos para fazer essa ação do antidesgaste. E corantes. Para que a gente tem corante no óleo? Porque é o seguinte, pensa que você trabalha aí numa empresa que tem 4 tipos de fluidos lubrificantes, tá? Como é que você vai distinguir esses 4? Saber que o fluido 1 é o fluido A, o fluido 2 é o fluido B, o fluido 3 é o fluido C e o fluido 4 é o fluido D. Se todos eles tiverem a mesma cor. Então, uma maneira de fazer isso é identificar por cor. Então, vamos falar assim, o fluido A ele vai ser um vermelho mais claro, o fluido B ele vai ser um vermelho mais escuro, o fluido C vai ser um alaranjado, e o fluido D, sei lá, vai ter uma outra cor, tá? Vai ser uma cor mais escura, tá? Um vermelho muito mais escuro. E aí eu sei que quando eu vejo aquele óleo e ele
e ele pode não estar identificado, eu sei, opa, esse óleo aqui é o óleo tal, né? Esse óleo aqui é o óleo A, B, C ou D. Então, esse tipo de identificação por corante, ele é bem importante para a gente poder saber como identificar cada lubrificante. Galera, até aqui, beleza? Tá tranquilo? Tranquilo, professor? Tranquilo? Beleza. Vamos continuar. Só eu li para ver se tinha mais gente chegando. Bom, com tudo isso, né, que a gente teve hoje, temos 27 pessoas, tá bom. Tá ótimo. Galera, então vamos lá. Outra coisa, no sistema hidráulico, a gente vai até falar um pouquinho disso na unidade 3.4, a gente vai ter, aí já não é tão mais do fluido, né, mas como a gente tem o fluido vai passar por um sistema de filtragem, né? Esse sistema de filtragem, ele vai nos ajudar a manter limpo e a fazer com que, dentro dos atuadores lineares ou dentro das válvulas direcionais, a gente não tenha uma interrupção ou um bloqueio dessa válvula, porque a gente pode ser que a gente tenha algum tipo de impureza. Então, a filtragem, normalmente, ela vai acontecer na linha de sucção e ela pode ser instalada internamente ou externamente ao reservatório hidráulico, ou seja, entre o reservatório e a válvula direcional. Tá? Pode ser dentro ou pode ser fora do reservatório, mas tem que ser antes da válvula direcional. Filtragem na linha de pressão e filtragem na linha de retorno. Então, eu posso colocar um filtro na linha de pressão de alta e um filtro na linha de pressão de baixa. E é comum encontrar filtros que possuam uma válvula de retenção simples, ou seja, eu coloco ali um bypass, a fim de proteger que um momento que o elemento filtrante estiver obstruído, o filtro estiver obstruído, eu consigo utilizar o bypass sem ter que parar aquele equipamento. Então, vamos imaginar que eu tenho duas saídas, eu permito a saída por um filtro. E aí aquele filtro foi, vamos dizer assim, foi sendo utilizado, até que ele filtrou tudo que ele era capaz. Aí eu utilizo o bypass para poder trocar esse filtro já gasto, colocar um filtro novo e não parar aí enfim, o sistema, né? E aí eu consigo manter o sistema funcionando até que eu possa trocar o filtro, troco o filtro, volto e deixo o bypass como uma peça de reposição, ou seja, no momento que eu precisar, eu utilizo. Ele vira aí vamos dizer assim, uma válvula de emergência para que a gente não precise parar o processo. Bom, isso aqui diz muito sobre o óleo, né? Então, vamos pensar aqui que normalmente, né, quanto mais claro o óleo, mais novo ele é até ele ficar mais escuro, mais denso, com mais propriedades de um óleo utilizado. Então, primeiro, a contaminação ela vai interferir diretamente na transmissão da energia, vedando alguns sistemas hidráulicos. Nessa condição, a utilização das válvulas não é apenas imprescindível, mas também insegura, ou seja, se eu tenho um óleo contaminado, e esse óleo contaminado passar pela minha válvula, eu posso estar gerando um problema muito grande para a minha válvula. Segundo, a viscosidade. Quando a gente tem uma viscosidade mais alta ou mais baixa, a gente vai ter um atrito maior ou menor em uma determinada direção, que pode gerar mais calor e operação para o sistema. Então, vamos imaginar que a gente tenha um fluido com uma viscosidade muito baixa
E aí eu começo a ter atrito entre peça com peça, por exemplo, entre duas bombas hidráulicas. E aí esse contato peça com peça faz com que a minha temperatura aumente. E aí eu começo, então, a gerar calor dentro do sistema. Quando o líquido retorna para o reservatório, ele também transfere calor para a parede do reservatório e ele vai tender a pegar aquelas partículas que se soltaram e sedimentar dentro do tanque. E aí depois a gente tem que separar esses sedimentos para poder jogar fora, vamos dizer assim, descartar. Né? E o maior problema é a falta de lubrificação. Por que tem a falta de lubrificação? Pode ser porque tem pouco fluido no sistema, pode ser porque a viscosidade ela não foi devidamente calculada ou devidamente utilizada, e aí a gente começa a ter vários problemas até queimar o sistema hidráulico por falta de lubrificação. Gente, tem gente chegando, só um minutinho. Galera, só um minutinho, só vou tomar uma água aqui. Bom, vamos lá. Gente, essa tabela aqui, eu não sei se para vocês dá para ver muito bem aí, né? Até porque a imagem ela não ajuda muito, eu tirei ela do livro, mas né, ela não é das melhores, mas dá para entender aqui, ó, que a gente tem uma nomenclatura e uma classificação entre as viscosidades. Então, olha só, a gente tem aqui o índice de viscosidade 50 e o índice de viscosidade 90. Tá? Então, tenho dois óleos com viscosidades diferentes, beleza? Aqui eu tenho a viscosidade a 20 graus, em centistokes a 20 graus. Então, por exemplo, um óleo ISO VG2, ela vai ter uma faixa de viscosidade cinemática entre 1,98 e 2,42. E se ele for um óleo com viscosidade 50, a 20 graus, ele vai ter uma viscosidade cinemática de 2,07 até 3,69. Olha só, aqui era 40, aqui é 20, 50, 20 e 50, ou 37,8, tá? E aí a gente consegue calcular cada ponto desse aqui, a viscosidade para cada condição. Em condição de óleos de condições diferentes, com faixas de temperatura e índice de viscosidade diferentes, tá bom? Eu tenho um óleo que é um ISO VG 46 e ele está trabalhando numa temperatura de 50 graus com um índice de 95. Opa, ele vai estar trabalhando aqui, ó, entre 27 e 32,5 centistokes. Beleza? Só um minutinho. Então, essa tabela, ela nos auxilia a entender, vamos dizer assim, como é que a gente pode escolher um fluido, né? Eu tenho uma faixa de viscosidade, eu tenho um determinado grau que eu vou estar escolhendo, e aí eu vou escolher aquele determinado fluido, ok? Bom,
Qual a propriedade mais importante do fluido hidráulico para a seleção de uma bomba hidráulica? A gente pode até fazer aqui, não tem uma resposta certa aqui, tá? Todos eles são importantes, tá? Lógico, uns mais e outros menos, né? Então, se a gente fosse olhar uma resposta aqui, ou a resposta que faz mais sentido, tá? Alguém avisa o professor para me aceitar? Só um minutinho, gente. Geraldo já entrou, né? Não. Só vai responder ele aqui, gente. Gente, quase que a luz acabou aqui de novo, mas estamos vivos ainda, com luz ainda. Vamos, tenta entrar aí. Aliás, ele não está aqui dentro. Deixa eu ver se o Geraldo vai conseguir entrar. Galera, só um minutinho aí, que eu estava na internet no meu celular aqui. Não, peraí. Eu vou ter que continuar nela, porque a do Wi-Fi ainda não voltou. Né? Tá, vamos lá. Então, enquanto o Geraldo não entra aí, vamos seguir. Então, se a gente olhar aqui, o que é o mais importante? O mais importante é a viscosidade, tá? Eu colocaria aqui como certamente o número 1. O índice de viscosidade, para mim, aqui, entraria como o número 2, tá? Depois, entre eles, a massa específica. E o 4 e 5, letra D e E, eu nem colocaria, não. Mas, entre as respostas, não poderia ser diferente de viscosidade ou índice de viscosidade. Obviamente, a viscosidade, ainda assim, tem um parâmetro mais importante. Agora sim apareceu, Geraldo. Beleza, conseguiu entrar aí, né, Geraldo? Gente, todo mundo me escutando aí, beleza? Sim, professor. Sim. Beleza. É que eu estava com a internet do celular, agora a internet voltou da Wi-Fi normal. Agora eu consigo retirar o roteador. Beleza. Bom, vamos lá. Qual o tipo mais comum de fluido utilizado dentro dos sistemas hidráulicos? De uma maneira geral, é o fluido mineral. Tá? Lógico, a gente vai ter situações onde o fluido sintético ele é exigido, mas o mais comum, e também, né, pelo preço mais barato, é o fluido mineral. Beleza? Qual a definição de massa específica de um fluido hidráulico? O que é massa específica? É massa sobre volume. Massa específica é massa sobre volume. É a definição de densidade, não é isso? É a massa do fluido contida em uma unidade de volume. Letra A já matou. Tá? Todas as outras têm algum ponto. Aqui fala de peso, aqui, ó, peso do fluido em uma unidade de volume. Isso aqui é peso específico. Tudo aquilo que é, toda aquela unidade em função do volume
é específico. Então, eu tenho peso específico, massa específica, e poderia ter volume específico, né, como a gente utiliza muito na termodinâmica, tá? Então, a resposta, letra A. Gente, a unidade 3, seção 1, ela realmente, ela é, vamos dizer assim, pequena, né? A gente consegue falar dela um pouco mais rápida, até porque ela é mais teórica, não tem tanto cálculo, então a gente consegue passar por ela, digamos assim, um pouquinho mais rápido, tá? E aí a gente vai passar, então, para 3.2, bomba hidráulica. Gente, só um minutinho para eu tomar uma água aqui, rapidinho. Vamos lá. Unidade 3, seção 2, bombas hidráulicas. Então, quando a gente fala de bomba hidráulica, qual que é a ideia aqui? A ideia é um sistema que possa bombear o nosso fluido, que posteriormente vai passar por uma válvula direcional, que posteriormente vai chegar no atuador linear para fazer N funções pensáveis, né? Pode ser um elevador hidráulico, pode ser uma caçamba de um caminhão, pode ser um sistema mais simples ou um sistema mais complexo. Mas a ideia é que a bomba, primeiro, né? A bomba ela é capaz de converter energia mecânica em energia hidráulica de pressão, inserindo energia nesse sistema e aumentando a energia total do fluido. Então, eu vou pegar uma energia, vou pressurizar, jogar ela no fluido e vou fazer com que ela saia no atuador linear com uma energia hidráulica de pressão suficiente para que eu possa fazer uma determinada ação, né? Enfim, levantar uma determinada carga, uma prensa hidráulica, por exemplo, fazer força sobre uma chapa para poder dobrar uma chapa, e por aí vai. Dentro desse sistema de bomba hidráulica, o primeiro sistema é o sistema conhecido como conversão primária. Então, é o sistema que vai gerar o circuito hidráulico, é o sistema que vai fazer com que o nosso fluido que está no reservatório, ele entra no sistema da linha de sucção, uma baixa pressão e passa pela bomba hidráulica. Então, o sistema entre reservatório e bomba vai ser ali o nosso sistema de conversão primária. Passando por esse sistema, ele vai ganhar energia de pressão, alimentar o sistema de alta pressão e depois sair da bomba, né? O fluido sai da bomba numa pressão muito mais alta, vai lá, faz o trabalho dele e, posteriormente a esse trabalho, ele é redirecionado para o reservatório e aí esse fluido fica num ciclo contínuo de circulação, né? Então, o fluido vai para a bomba de alta, aciona um atuador linear e retorna para a linha de baixa, para o reservatório. E aí, depois, sucessivamente, ele vai fazendo esse ciclo. Basicamente, só para mostrar os três, né? Letra A, linha de sucção. Então, vamos falar assim, nossa conversão primária. É um sistema onde o fluido está aqui, vamos falar aqui, deixa eu desenhar de azul. Aqui embaixo é o nosso reservatório. O fluido está no reservatório, ele vai passar pela linha de sucção, porque aqui tem uma bomba de engrenagem succionando o fluido, vai passar aqui por um regulador de pressão, e aí depois ele vai para a nossa válvula. E a nossa válvula vai indicar se ele retorna para a linha de pressão, retorna para o reservatório, ou ele vai para o atuador linear. A letra B é
que é a parte em verde, é a linha de pressão, é onde o fluido está pressurizado. Então, ele saiu da bomba aqui pressurizado e vem pressurizado e fica pressurizado na nossa válvula direcional. E, por fim, a letra C, depois que esse fluido foi lá pressurizado, realizou o trabalho dele, ele vai voltar por esse caminho com uma pressão menor até chegar novamente no reservatório e poder ser bombeado novamente. Beleza? Vamos lá. Bom, como que a gente vai fazer, então, para poder saber e dimensionar uma bomba da maneira mais adequada, tá? A gente vai considerar esses dois parâmetros aqui. QIR, que é a vazão induzida de retorno, e QIA, que é a vazão induzida de avanço. Então, R de retorno e A de avanço. Beleza? Como que eu vou calcular essa vazão induzida de retorno e essa vazão induzida de avanço? Lembrando que a vazão da bomba tem que estar entre as duas, né? A vazão da bomba tem que ser maior que a vazão de avanço, e a vazão da bomba tem que ser menor que a vazão induzida de retorno. Então, a gente vai ter que entender... E outra, como é que eu calculo vazão? Como é que a gente calcula a vazão? Vazão é velocidade vezes a área. Normalmente, a gente trabalha com um sistema cilíndrico, não é isso? Então, a nossa área vai ser uma área circular, né? Uma área cilíndrica. Uma área circular, π d2 π d ao quadrado dividido por 4, tá? E a gente vai ter a nossa vazão sendo dada em litros por segundo, centímetros por segundo, litros por minuto, por aí vai. Gente, copiem só essa pequena fórmula, daqui a pouco a gente vai precisar dela. Tá? É mais um conceito do que uma fórmula, né? Propriamente dito. 2 minutinhos aí para vocês copiarem e a gente já continua. Beleza. Gente, até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Bom, vamos imaginar aqui, faltou aqui... Peraí, deixa eu ver... Tá, eu faço o desenho. Vamos imaginar aqui o nosso cilindro, tá? Então, primeiro, em azul, está a parte externa do cilindro. E depois, em vermelho, a parte interna, né? Então, olha só, aqui, vazão induzida de avanço. Quando eu estou avançando, qual vai ser a minha área? AC é a área da coroa. A área da coroa é essa área daqui, ó, tá? É a área desse, vamos falar assim, desse diâmetro interno do pistão, tá? A vazão induzida de retorno é a velocidade de retorno vezes a área do pistão. Só que, olha só, essa área do pistão é o quê? Vamos falar aqui que a gente tem um diâmetro maior, um diâmetro 1, e um diâmetro menor, o diâmetro 2. Então, essa área do pistão é a área do diâmetro 1 menos o diâmetro 2. Essa área em amarelo aqui, ó, essa área superior e essa área inferior, tá bom? Então, o que está mudando na nossa vazão aqui? Está mudando a área, tá? A área vai fazer com que o nosso cálculo seja modificado,
Então, eu vou ter um valor para vazão de avanço e um valor para vazão de retorno. Beleza? Gente, só um minutinho. A chuva apertou aqui, eu só fechei a janela. A gente pode falar também... Opa, cadê o mouse? Vamos lá. Beleza. A gente pode falar também que a vazão induzida de avanço é a vazão induzida B dividido por R. E, então, a vazão induzida de R é a vazão B vezes o R. Onde esse R, o B aqui seria a vazão induzida de avanço, né? Onde esse R, ele é uma razão entre a área do pistão e a área da coroa. Lembrando que a área do pistão é aquela área menor e a área da coroa é a área maior. Onde a área do pistão é diâmetro do pistão ao quadrado e a área da coroa, diâmetro do pistão ao quadrado menos o diâmetro da haste. Beleza? Só um minutinho. Copie essas duas fórmulas, por favor. Lembrando que a área da coroa é a área do pistão menos a área da haste. Ok? Copiem essas fórmulas também, depois a gente vai precisar delas. Tem gente chegando. Vamos lá. Beleza. E a pressão da bomba, que a gente vai ter que considerar, a gente já até viu isso na unidade 1, seção 4, né? A pressão da bomba tem que ser a pressão de trabalho, mais a diferença de pressão da carga localizada, mais a carga distribuída. Isso daqui, ó, a gente viu lá na unidade 1, seção 4, ok? Onde a gente fez o cálculo do ΔPT, né? Que é a diferença de carga total entre carga localizada e carga distribuída. Então, duas coisas que são importantes para a gente escolher a nossa bomba hidráulica: vazão e pressão, ok? Depois que a gente escolheu vazão e pressão, a gente vai pegar um catálogo de um determinado fabricante e escolher aquela bomba. Outra coisa, né, que vai nos auxiliar nesse cálculo. Copia aí para mim essa fórmula. É o cálculo do deslocamento ou cilindrada da bomba, dada em centímetros cúbicos por rotação. Gente, tem alguém com o fone aberto, por favor. Oi? Agora melhorou. Obrigado. Isso acaba acontecendo, gente, quando tem alguém que está com o celular e com o computador e aí dá esse eco. Mas beleza, obrigado.
onde esse volume vai ser dado em centímetros cúbicos por rotação. N é a rotação da bomba. NV é o rendimento volumétrico. E QB é a vazão da bomba, tá? Onde normalmente o rendimento volumétrico, algo aí entre 0,91 e 0,93. Então, se a minha vazão da bomba, né? Se eu tiver a vazão da bomba e a rotação da bomba, eu consigo calcular o volume ou cilindrada da bomba, beleza? Anotem aí essa fórmula que ela vai ser útil e a gente vai entender que depois ela pode, esse cálculo dela, a gente pode utilizar ela dentro de uma tabela para poder escolher uma determinada bomba hidráulica. Só um minutinho para vocês copiarem, a gente já continua. Beleza. E se eu quiser calcular o momento de torção ou o torque absorvido pelo sistema, eu vou utilizar uma dessas duas fórmulas. Primeiro, momento torsor vai ser vazão da bomba vezes P, que é a pressão da bomba, dividido por 100 vezes o rendimento mecânico hidráulico. O rendimento mecânico hidráulico da ordem de 0,75 a 0,90. Outra fórmula de eu calcular o momento é 9.549, que é um fator, vezes a potência dividido pela rotação. Lembrando que a rotação vai ser dada em RPM e a potência aqui ela é dada em quilowatts. Beleza? Copie essas duas fórmulas. Aqui, o que eu fiz? Eu só mudei, tá? Eu isolei o N e passei ele para lá. E a potência que a gente vai ter vai ser M vezes a rotação dividido por 9.549, ou QB vezes a potência dividido por 600 vezes NT. Ok? Simplesmente isolei a potência. Gente, vamos fechar hoje por aqui. Semana que vem a gente perdeu hoje praticamente 1 hora, né? Vamos mais 5 minutos aí.
Semana que vem a gente recupera aí. Aliás, semana que vem é laboratório. Daqui a 15 dias a gente recupera 30 minutos, na outra semana a gente recupera 30 minutos, e aí a gente fecha esse tempinho que a gente perdeu hoje, beleza? A gente diminui no intervalo, e a gente vai aos pouquinhos conseguindo tirar essa 1 hora aí que a gente acabou perdendo. Um minuto. Vamos até aqui, então, esse slide falando aqui dos tipos de bombas, a gente deixa os exercícios para a próxima aula. Olha só, a gente vai até utilizar essa tabela aqui, que está no livro de hidráulica, onde eu tenho uma determinada vazão. Você lembra que a gente viu a fórmula para calcular a vazão por centímetros cúbicos por rotação? Uma determinada potência e uma determinada vazão. Então, se eu tenho uma bomba que trabalha, por exemplo, a 50 bar com uma vazão de 5,5 e uma potência, qual que vai ser a potência em quilowatts? Vai ser 1,33 quilowatts, com uma condição de 1.750 RPM, temperatura de 50 graus e viscosidade de 36 centímetros. À medida que eu mudo a rotação, eu vou ter que ter outra tabela dessa. Tá? Então, para uma rotação de 2.000, 2.500, 3.000 RPM, eu vou ter que ter outra tabela para poder fazer esse cálculo. Tá? Então, aqui eu deixei uma tabela para a gente poder utilizar, a gente vai acabar utilizando na semana que vem. Bom, a gente já falou de quase tudo, ficou faltando falar dos principais tipos de bombas hidráulicas. Os principais tipos são hidrodinâmicas. O que é hidrodinâmica? Que a gente tem dinâmica, a gente tem algo movendo, né, o fluido. Normalmente turbobombas ou máquinas de fluxo. Nesse exemplo aqui, a gente tem o fluido sendo movimentado através de uma pá e sendo jogado para a parte de cima em um sistema de turbobomba. Ou um sistema de máquina de fluxo, onde eu tenho um eixo girando, e esse giro desse eixo vai estar fazendo com que uma turbobomba, né? Desculpa. Esse eixo, o movimento de giro desse eixo faz com que o fluido suba e saia por aqui. E as bombas hidrostáticas podem ser bombas volumétricas ou de deslocamento positivo, onde eu posso ter os principais aqui, né? Eu dei o exemplo de 3, né? Bomba por engrenagem, bomba por palheta ou bomba por pistão, onde o fluido vai estar passando por um caminho, e esse caminho normalmente faz com que ele mude a pressão. Por exemplo, na engrenagem aqui, no momento que ele tem o contato engrenagem com engrenagem, ele vai ser pressurizado e vai lá para a parte de alta pressão. Beleza? Só para a gente falar um pouquinho aqui rapidinho, né? As bombas por engrenagem, eu posso ter 3 tipos aqui, ó, engrenagem externa. Então, meu fluido ele está no reservatório externo ao sistema de engrenamento. Engrenagem interna, o fluido entra dentro do sistema de engrenamento e sai com maior pressão. Ou o sistema por lóbulo, onde o fluido entra dentro do conjunto de lóbulos e sai com uma pressão maior. Okay? A diferença só é que aqui eu tenho um caso onde o meu fluido ele está externo ao sistema, né? Ele está saindo do sistema, e aqui na engrenagem interna o reservatório está fora, está em outro sistema, né? A engrenagem externa, a gente acabou de comentar, a gente tem
os dentes forçando o fluido para a saída da bomba. Então, nesse giro aqui, ele vai puxando o fluido e jogando o fluido para cima. Elas são normalmente utilizadas em baixas ou médias vazões, mais ou menos aí 660 litros por minuto, e para pressões relativamente altas, maiores do que 210 bar. Então, vazão baixa, pressão alta. Engrenagem interna, basicamente a gente já falou, né? O fluido vem pelo vácuo criado entre as engrenagens motoras e movidas, e aí, quando esse fluido vem, ele tem uma diminuição de área, pressão é força sobre área, eu vou aumentar a minha pressão e vou bombear esse fluido para um determinado ponto, ok? Aqui só, né, ilustrando o sistema por lóbulo aqui na direita, onde o fluido entra aqui na direita, pela direita, passa pelo lóbulo, diminuindo a área, aumentando a pressão, e sai aqui pela esquerda para ir para uma válvula direcional e, posteriormente, ir para um sistema de atuação final, né? Uma válvula final. O lóbulo, a ideia do lóbulo é muito parecida, né, com a da engrenagem interna, e eu posso ter lóbulos duplos, triplos, quadruplos. À medida que eu vou aumentando o número de lóbulos, eu vou mexendo no valor da pressão que a gente consegue sair. É empregado em fluidos com alta viscosidade e com característica de deslocamento maior. Ou seja, eu consigo girar, no final, ter uma potência um pouco maior desse sistema. Basicamente, o que eu posso ter além das que eu falei, né? Sistema por palheta, o fluido entra, eu movimento a minha palheta, e aí o fluido sai aqui com uma pressão maior. Pistão radial, à medida que esse pistão vai girando aqui, o volume de fluido vai sendo modificado, então ele entra e sai dentro desse sistema de variação radial, e um pistão axial, a mesma ideia, né, do pistão radial, onde eu estou variando o volume, e à medida que eu vario o volume, eu consigo ganhar pressão e ter mais energia hidráulica para poder oferecer para o meu sistema. Beleza? Gente, na aula da semana que vem vai ficar aqui, ó, 3 exercíciozinhos rapidinhos para a gente fazer e a gente continua. Gente, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa aí? Galera, obrigado por todo mundo que pôde entrar na aula aí hoje. Sei que... Vou parar a gravação aqui. Sei que só enquanto está gravando, tá? Sei que hoje eu fiquei sem energia aqui por 1 hora, então por isso que a nossa aula vai ser menor. Quem assistir depois vai ver que a gravação vai ter 1 hora a menos de aula. Mas, enfim, é uma coisa que pode acontecer, né? Deixa eu parar a gravação aqui e a gente comenta.